Bom, e agora a gente acompanha a segunda reportagem sobre o golpe do tijolo. Quadrilhas estão se especializando em vender esse produto de forma ilegal, principalmente pela internet. Segundo a polícia, pelo menos 6 grupos atuam na capital cometendo esse tipo de crime. Nós encontramos algumas ofertas de tijolos ilegais online. O resultado você confere agora na reportagem do Márcio Azevedo. Resolvemos ver como as quadrilhas aplicam o golpe. Após uma pesquisa no principal site de vendas de tijolos em Manaus, ligamos para os anúncios. Alô? Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu vi o anúncio de vocês de tijolo. Me diz uma coisa, se eu pedir hoje, vocês entregam hoje ou só amanhã? Quantos milheiros você quer? Eu tava querendo 2. 2 milheiros? Isso. Entregar amanhã. Mas hoje ainda ou só amanhã? Hoje agora de tarde. Tá, agora de tarde. Como é que eu sei que vai estar o tijolo certo lá? Que eu não sei contar esse negócio. Só o senhor pedir para alguém contar. Então o senhor pedir para eles colocarem menores quantias de tijolos. Aí o senhor vai contando. E 400 é o preço mais barato? Dá para fazer 390? R$400 é o preço da promoção. Alô? Ô, amigão, boa tarde. Boa tarde. Tô precisando de 2 milheiros. Quanto é que você tá fazendo esse milheiro? Tu viu de 400, foi? 6 milheiros. Então, eu vi em 390. Ah, só ainda dá pra fazer. Dá pra fazer? Dá. E como é que a gente paga? Eu dou o dinheiro pra ele, pago na hora? Lá na entrega lá e eu dou o recibo pra ele lá, tudo direitinho. Tá bom. Marcamos com um desses anunciantes. No dia da entrega, montamos toda uma estrutura para flagrar o golpe. Durante o descarregamento, o motorista do caminhão começa a desconfiar. Cercar o campo. Isso aqui é tudo dele ou será que é terreno? A coisa de queira é ajeitar esse campo, eu acho. Ele mexe com o quê? Trabalha com o quê? Não sei não. Tô te falando, vi só receber mesmo aqui. Ao final da entrega, conferimos a pilha e a quantidade estava certa. Numa segunda tentativa, fomos para um bairro periférico da cidade. Mais uma vez, pedimos 2 milheiros. A hora marcada, lá vem o caminhão com os tijolos. O descarregamento começa. Meia hora depois, eles empilham os últimos tijolos. Pagamos R$800. Assim que a quadrilha deixa o local, chamamos um especialista para fazer a contagem. Ao abrir a pilha, logo encontramos as falhas. São espaços de 2 a 5 centímetros. Ao final da conferência, o veredito. No máximo deve ter 1.700 tijolos. Como é que dá para perceber isso? Pode pela altura do tijolo e a quantidade do comprimento, né? Tijolo. Cada conta dá para identificar, só de olhar. Só para ter certeza, recontamos a pilha de tijolos mais uma vez. E aí o susto foi maior. Para não ter dúvida, nós fizemos a conferência outras 2 vezes e não teve jeito. A quantidade acabou sendo menor do que a gente imaginava. Dos 2.000 que nós compramos, só entregaram 1.146. Nessa pilha tem pouco mais de 500 tijolos, aqui também pouco mais de 500 e aqui 122. E o pior não é isso. Além do roubo na quantidade, dá uma olhada na qualidade desse tijolo. Totalmente rachado. Um risco para quem pretende construir a casa própria. Risco que é real. Quem confirma esse perigo são os testes feitos neste laboratório do Senai. Aqui são avaliados os tijolos de apenas 7 das 34 olarias sindicalizadas. São ensaios que verificam as dimensões, a plaineza e o esquadro, a absorção e, principalmente, a resistência do produto. Um tijolo que não passa por esses testes causa prejuízo ao consumidor e, principalmente, coloca em risco a vida de quem mora em uma habitação construída com um produto irregular. Esses produtos, eles não passando pelos ensaios, né, ele vai correr um risco de um desabamento futuro, né, num rompimento, porque acaba sendo inserido várias cargas em cima disso, dessa parede, né?
como lajes, como vigas, a própria coluna em si. É necessário que as olarias, tanto as formais e principalmente as clandestinas, que são o foco das denúncias, produzam o tijolo dentro das normas do Inmetro, em relação aos tamanhos, em relação às inscrições obrigatórias, em relação à sua composição de resistência. Como o cidadão pode se proteger? Bem, comprando de lojas, tá, de material de construção que tem o seu endereço fixo, tá, comprando, se for possível, direto das indústrias cerâmicas. É só você verificar, nós estamos já até lançando uma campanha de orientação, com todas essas informações possíveis para combater essa situação horrível que está acontecendo na capital, tá? Para que o cidadão tenha condições de comprar e receber o correto, porque está sendo uma coisa totalmente desleal com as fábricas, com os revendedores e principalmente com o consumidor final. Né, dos tijolos e fazer sempre a conferência. Bom, mudando de assunto, os policiais civis prenderam ontem uma dessas quadrilhas envolvidas no golpe do tijolo, né? 3 homens foram presos em flagrante no condomínio Quinta das Marinas, no bairro Tarumã, zona oeste da cidade. Eles usavam um site na internet para oferecer tijolos, mas entregavam uma quantidade menor do que havia sido negociada. Os 3 foram levados para a Delegacia do Consumidor e devem ser encaminhados hoje à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa para aguardar a decisão da Justiça.